Jogos de crowdfunding, que é o financiamento coletivo, às vezes dão muito certo, às vezes dão muito errado. Alô, Mighty Number 9, né? Tô falando com vocês, porque tem gente que defende, ainda que gosta. Que bom, porque se você gostou, maravilhoso. O importante é você estar bem e se divertir jogando videogame. Mas existe um caso específico de um jogo que não ficou ruim, só que também não ficou incrível pelos nomes que estavam por trás, e aí pareceu meio que o patinho feio, a ovelha negra, uma coisa meio, não sei, que é Bloodstained Ritual of the Night. Eu joguei no Switch, vou falar inclusive da experiência sobre jogar no Switch, que é diferente de jogar em outras plataformas, e o que eu achei sobre o jogo. Eu sou um grande fã de Castlevania, um grande fã de Metroidvanias em geral. Não sou o cara mais hardcore que jogou todos os Castlevanias que estão em beta, mas os Metroidvanias que estão em beta, mas ainda assim eu sou uma pessoa que já jogou uma boa quantidade, principalmente de Castlevanias, né? Então, essas são as minhas impressões, esse é o meu relato sobre Bloodstained Ritual of the Night. Por que eu falo que o pedigree desse jogo setou expectativas muito altas? Porque, para quem já conhece, né, é um jogo do Koji Igarashi, que é basicamente o criador de Castlevania, né, produtor da série Castlevania. Então, até 2014 ele estava na Konami, estava tocando o barco, depois acabou saindo da Konami, rolou esse Kickstarter, né, esse financiamento coletivo para o jogo, e deu hiper certo. Claro, você tem o dono da parada, né, um dos criadores da parada, fazendo um novo jogo, por mais que não seja Castlevania no nome, Ritual of the Night, né, lembra muito com Symphony of the Night e tal, então você fala, pô, vai ser a mesma ambientação, a mesma coisa, a galera ficou empolvorosa com certeza. Era uma espécie de sucessor espiritual da série Castlevania, só que saiu com alguns problemas que realmente também não me agradaram tanto assim, por mais que eu ache que a experiência em geral, na minha visão, tenha sido melhor do que aquela que foi pintada, né, pela galera durante as críticas, quando o jogo saiu e tudo mais. E começando a falar então pela história, né? Você joga inicialmente com a Miriam, que é uma órfã, tem uma maldição lá que ela absorve os poderes dos inimigos que ela enfrenta, e já foi uma coisa também usada em algumas gameplays de alguns Castlevanias, e pra mim, né, o Era of Sorrow, Dawn of Sorrow, por exemplo, que usam esse tipo de gameplay, essa mecânica de absorver almas, são dois dos melhores da franquia inteira. Eu gosto muito dessa mecânica. E a história, em geral, funciona bem. É legalzinha como um pano de fundo, sabe? Não tem um impacto gigantesco, até porque Metroidvanias, em geral, não tem necessariamente uma dependência muito grande de história, como acontece com alguns RPGs, né? Com a maioria dos RPGs. Então vão rolar alguns clichês, mas funciona legal até. Vais achar os personagens que aparecem bem legais, você consegue até se apegar um pouco a eles. Mas na minha visão, os coadjuvantes, cara da loja, a mina da mesinha lá e tal, alguns outros NPCs que aparecem, eles são mais marcantes do que a principal mesmo, que é a Miriam. Ela parece ser uma esponja de almas, um personagem que você controla porque tem que controlar, mas não necessariamente alguém que tem uma progressão, um desenrolar, né, de construção de personagem muito interessante. Ela é legal, não me entendam a mal, dá até pra você mudar algumas coisas na aparência dela e tudo, mas não sai disso, sabe? E depois que você zera, se você achou o jogo legal, principalmente, tem muito conteúdo bom pra você continuar jogando, né? Então, você pode desde o começo, por exemplo, jogar com outro personagem da história, você pode jogar até com a Aurora, pelo menos no Switch, né, na versão que eu comprei, jogar com a Aurora do Child of Light, que é um outro jogo também indie, né, que teve bastante sucesso. Cada um deles tem uma gameplay bastante diferente, então isso já dá algumas horas a mais pro jogo, em especial se você comprar ele, que não é tão barato, quiser extrair o máximo possível de gameplay, né, de Metroidvania mesmo, se você curtir do jogo. Então tem um bom tempo aí para poder aproveitar. Também tem uns modos extras aí que te fazem jogar até com inimigos, sabe? É bem legal. Essa parte, acho que todo Metroidvania tem, né, modos extras e desbloqueáveis depois que você zera. E nesse jogo eu não achei que ficou devendo, não. Um dos modos mais intrigantes pra mim, que é o modo clássico lá, que deixa o jogo de uma maneira diferentona e tal, não funcionou bem no Switch. Todas as vezes que eu tentei jogar bugou e eu desisti. Mas em geral é bem legal, é bem completinho assim o pacote do jogo. E aí, falando de bug, de performance, realmente no Switch é um pouco sofrido, tá? No modo portátil do Switch, os gráficos são bem blurry, né? Eles são bem embaçados, parece que jogou água, passou um pano em cima, assim, e ficou embaçado, né? Uma parada esquisita. Mas a arte do jogo, mesmo com os gráficos blurry, ela ainda é legal, é gótica, padrãozão Castlevania, então quem já gostava, que é o meu caso,
vai curtir também. E no modo com o Switch Docked, ali na estaçãozinha dele, melhora um pouco a performance em geral, mas ainda tem queda de quadros e ainda o jogo fica bastante embaçado. Eu não cheguei a jogar em outras plataformas, até alguém pode comentar aí como é que fica, mas eu senti muito essa parada de ficar embaçado, assim, é uma coisa que fica muito clara na sua visão e acaba meio que enchendo um pouco do saco, às vezes, assim, sabe? Não mata a gameplay, mas é uma coisa que enche um pouco o saco. Só que tanto portátil quanto na dock do Switch, ainda o jogo é em 30 FPS, e o problema nem é ser em 30 FPS, mas sim que existe muita queda de frame. Nos chefes, em alguns lugares mais importantes, né, não tem tanta queda assim, até porque não tem tanta coisa acontecendo. Nos chefes tudo bem, alguns deles são grandes e tal, tem as habilidades, mas é um inimigo só focado, então acaba que fica um pouco mais estável. Só que não é um 30 FPS totalmente estabilizado. E em fases que tem vários inimigos, aí, vixe Maria, você joga pensando no que vai acontecer na sequência, porque parece um show de PowerPoint. E o jogo também sofre bastante com os pop-ins, né? Pop-in é tipo quando você tá andando e do nada surge uma textura na tela. Até em lugares que, em teoria, não era muito pra ter isso, como teleportes, lugar de salvar, que são bem calmos, que não tem nada nos Metroidvanias em geral, né? Principalmente depois do Symphony of the Night. Ainda assim, você entra na parada e do nada começa a pipocar textura na tela assim, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Vai aparecer bicho, mas não. O jogo mesmo que tem uma dificuldade massiva em processar, pelo menos na versão do Switch. E aí, falando de gameplay, né? A gameplay pega pontos importantíssimos de vários jogos do Castlevania, como eu falei, por exemplo, a questão de absorver os poderes, e dá um upgrade, assim, dá uma mudada, ou pelo menos uma diferenciada. Essa questão mesmo de absorver os poderes, eu acho que ficou melhor, porque você tem maneiras de usar os poderes que você já absorveu depois, existe uma progressão, o drop rate, né, ou seja, a taxa que você consegue essas almas novas, também é maior, então você direto vai mudar a sua build. Para um jogo que tem uma quantidade considerável de horas de gameplay, eu acho uma mudança muito positiva, porque o que me acontecia várias vezes, tanto no Dawn of Sorrow quanto no Era of Sorrow, é que você pegava uma build que você queria e não saía dela. Porque os poderes novos, eles mudavam o jeito de jogar, mas às vezes eles não compensavam. Então por que você vai mudar? Sendo que você já tem algo que está sendo mais efetivo. E isso não acontece tanto aqui. Esse sistema teve essa iteração, ficou bem legal. Tem muito item no jogo, tem muita side quest no jogo. Então direto você se sente recompensado por explorar o cenário, sabe? Eu até confesso que demorou pra mim conseguir fazer algumas comidas lá que o jogo pede, tem as receitas e tudo, mas é um sistema interessante para quem quer se aprofundar, né? Então ele começa a sair um pouquinho do Metroidvania no sentido de exploração e de voltar e de abrir o próximo caminho, e tem vários elementos interessantes de RPG que casam muito bem com o sistema de Metroidvanias, né? Então eu gostei. Achei até difícil encontrar alguns ingredientes ali para algumas receitas, mas é um sistema que funciona legal, até porque quando você faz algumas receitas, come a sua comida ali que você fez pela primeira vez, você ganha status permanentes. Então, assim, foi bem feito, foi bem pensado. Bem bolado, como diria o Silvio Santos. E o jogo tem mecânicas específicas também. Por exemplo, o backdash, que é aquela corridinha para trás, eu sinto que funciona bem melhor aqui, com menos tempo de resposta, né, com uma resposta melhor do que em alguns jogos de Castlevania. Mas tem uma mecânica no Castlevania, desde o Symphony of the Night, que todos, ou praticamente quase todos os jogos possuem, que é de resetar a animação de ataque quando você pula e ataca quase caindo no chão. Então você pulou, atacou. A hora que você tá quase pixel a pixel no chão, você dá esse ataque, porque aí vai sair a animação do ataque, a animação de cair no chão de novo vai resetar, vai cancelar a animação de atacar, e você já vai atacar de novo, quase que na mesma hora, quando você estiver no chão. Então você pula a hora que estiver caindo no chão, ataca, cancela e ataca de novo. Isso não dá pra fazer aqui. Então, considerando que é um jogo do mesmo produtor, eu imaginei que desse, é uma memória muscular minha de jogar Castlevania, mas não deu pra fazer. Esse cancelamento você faz com o backdash. E não é assim que você faz no Castlevania. No Castlevania original, nos Castlevanias em geral, o backdash nem sempre cancela o ataque. Então, as mecânicas mais específicas de Castlevanias e Metroidvanias, aqui também tem a sua diferenciada. Algumas eu gostei e essa, por exemplo, eu já não achei tão legal. A diversidade de armas também é bem grande, a gameplay com elas é bem diferente, principalmente jogando com a Miriam, né, que é o formato padrão aí de gameplay. Ainda tem um pouco daquela questão de você gostar muito de uma arma, só que ela ficar fraca depois, porque você pegou, sei lá, uma espada que ataca simplesinha, só que tem status melhores do que a arma toda incrível que você pegou e tava gostando. Só que pelo menos esse jogo dá pra você forjar novas versões, né, que não mudam a gameplay de armas específicas. Então, se a sua arma ficou fraca, existe uma maneira de você voltar para aquela gameplay
com uma arma mais forte, e isso é bastante positivo. As skills de acesso a novos lugares também são bem legais, bem interessantes, remetem algumas vezes a antigos Castlevanias, mas nem sempre, e a integração dessas habilidades de acessar novos lugares no mapa com o sistema de almas e as habilidades desse sistema também são bem feita essa integração, então acaba ficando bastante interessante, bastante bom. Existem familiares no jogo, né, e não familiares de pai e mãe, mas familiars, né, que são aqueles bichinhos que ficam junto com você. Eu achei meio que tanto faz, sinceramente, fiquei com o primeiro mesmo e já era, ele foi bem, bloqueou uns projéteis lá pra mim lá e tá tudo certo. Os chefões são bem pensados, tem mecânicas bem legais e elas funcionam bem, o que é bastante importante. E eu achei legal que nesse jogo tem muita luta contra boss humanoide. Então, normalmente nos Castlevania você vai ter uma, duas lutas no máximo contra chefões que são basicamente do mesmo tamanho que você e atacam na mesma velocidade que você, né? Aqui não, aqui são várias vezes esses X1 que você tem com alguns bosses, então isso eu achei bem diferente, não diferente, mas assim, a frequência que aparece nesse jogo fez com que essas lutas fossem muito mais intrigantes e gostosas de jogar, e eu me senti realmente tirando vários X1, assim, sabe? A sequência final de chefões eu achei mais fácil do que normalmente é nas sequências aí de Castlevanias, né, que a gente acompanhou durante todo esse tempo, mas ela não é ruim, ela só é um pouco mais fácil. Só que em alguns momentos, a exploração e o avanço que você faz de realmente abrir mais o mapa é muito críptico. Dois desses momentos em específico. Um deles que você precisa achar um item no lugar que você não pensaria nunca em achar, e um outro que pra mim é o que mais me pegou, que você precisa basicamente mergulhar na água sem nenhum item de mergulhar na água pra ver um bicho fazendo algo parecido e imaginar que você precisa da alma dele pra fazer a mesma coisa. Nos Castlevanias em geral, você ganha esse tipo de item pra mergulhar na água sem boiar, né, e ficar o tempo que você quiser, depois de um chefe, alguma coisa envolvendo água, depois de uma fase que pode ter elementos de água e você volta. Eu acho que acaba sendo uma coisa mais direta e reta. Aqui ficou meio críptico e tudo bem, assim, sei lá, não é ruim, mas é enigmático demais, né, pra quem tá acostumado com a série. Então, quem gosta, gosta, mas eu, sinceramente, não curti muito não essa escolha. E se os gráficos passam por maus lençóis, o áudio do jogo também passa. Ele é bem estranho, ele é estourado várias vezes, literalmente. A primeira tela de crédito do jogo, quando você abre o jogo, tem um áudio de explosão e esse áudio é muito estourado. Não é porque o meu fone era ruim ou porque o falante do Switch era ruim, nada disso. Eu vi até vídeos no YouTube, realmente é um áudio muito estourado. As falas de alguns personagens são meio esquisitas, alguns efeitos parecem que estouram o áudio também, então eu presto muita atenção na parte de áudio, talvez por ter um ouvido um pouco mais aguçado, né? Sou músico, enfim, amador, então acho que isso mexe um pouco mais comigo. E sinceramente não mata o jogo, mas é aquela coisa que você ouve, ai meu Deus do céu, arruma esse áudio, pelo amor de Deus. E não é nada difícil de arrumar, sabe? É uma questão de qualidade, de codec, enfim, não sei por que chegou na versão final desse jeito. Eu não acho que melhorar esse tipo de coisa quebraria a versão do Switch, sabe? Então, não sei como é que é nas outras plataformas também, mas eu fiquei bem decepcionado com o áudio do jogo. Então, pra finalizar, eu gostei. Parece que eu critiquei muito o jogo aqui, realmente critiquei, mas no final das contas eu gostei. Eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta, até porque eu joguei o primeiro Bloodstained, que é aquele mais antigão, né, pique 8 bits, eu gostei bastante, joguei no 3DS, não fiz vídeo dele aqui no canal, mas eu gostei bastante, tem mecânicas que atualizaram bastante os jogos de 8 bits da franquia, né, da franquia Castlevania e tudo mais. Então eu falei, cara, esse aqui, pô, eu tô com uma expectativa alta, eu não li as críticas pra jogar, eu raramente leio alguma crítica ou outra pra jogar, e eu fiquei um pouco decepcionado, então assim, sabe aquela coisa que é gostosa, aquela torta de limão que tem chantilly demais em cima, que ela tá gostosa, mas se tivesse aparado esse problema do chantilly, ficaria mais gostosa? Eu sinto que esse jogo ele tinha muito mais potencial para serem aparadas as arestas e o jogo realmente chegar nesse grande potencial e entregar, tanto em performance quanto em outras coisas de escolhas mesmo de gameplay, né, de game design, uma experiência muito mais marcante do que entregou. Então eu ainda recomendo, mas numa promoção realmente muito boa, como a que eu peguei no Switch também, não lembro quanto eu paguei, mas foi numa promoção, eu não paguei o preço cheio nesse jogo, e talvez não na versão do Switch, uma versão que você possa extrair um gráfico melhor, um performance principalmente melhor, que é muito importante para esse estilo de jogo de Metroidvania, né, e de plataforma, com combate um pouco rápido e tudo mais. Não recomendaria a versão do Switch, mas eu me diverti, no final das contas eu acho que é isso que importa. Mas, de novo, eu sinto que daria para ter sido mais memorável e impactante
do que acabou sendo. E como eu falei, o primeiro jogo no estilão 8 bits foi muito bem recebido, se eu não me engano o segundo já saiu também, não vi nada muito sobre. E da mesma maneira que a versão 8 bits teve uma continuação, eu gostaria muito de ver uma continuação também do Ritual of the Night, que é nesse formato mais Metroidvania clássico, né? Porque eu prefiro essa gameplay do que a gameplay dos 8 bits, nada contra, os 8 bits também gosto, mas eu prefiro essa. E eu acho que, mais uma vez, tem potencial, dá pra ser algo melhor. Acho que o jogo também ficou muito preso àquela questão do Kickstarter, de, sei lá, tem um inimigo lá, ou então algumas fases no cenário que tem o rosto de alguns apoiadores, só que aí foge da temática, mesmo que eles estejam numa roupa Castlevania-esca, digamos, mas é esquisito, não casa, então tem muita coisinha assim que você fala, mano, pra quê? Pra quê? Faz a formulainha que todo mundo gosta, que eu acho que seria uma experiência mais interessante. Não que eu seja contra a ousadia e a inovação, sou muito a favor disso, mas aqui eu acho que não encaixou. Então vale bastante numa promoção, e eu acho que para quem gosta principalmente, é uma experiência que vai agregar, para ter outras visões. Quem é muito fã de Metroidvania, mas começou agora, ainda não jogou todos os Castlevanias, outros Metroidvanias indies também, que são sensacionais, Hollow Knight, etc. Fugiu o nome de Hollow Knight do nada. Começa por esses outros, não começa por esse aqui não. Essa é a dica que eu dou pra vocês. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não é porque eu falei mal do jogo que o vídeo foi ruim, então saiba diferenciar isso, pelo amor de Deus, na hora de dar like. Deixa o likezão no vídeo também. Comenta aqui embaixo se você jogou o Bloodstained de outra plataforma, teve uma experiência diferente. Você quer que tenha um segundo jogo também, uma sequência, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre esse Bloodstained. Tamo junto demais. Até a próxima.